de frente com a luz e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, salvação, salvação. DJ que tá tocando os beats e geral vem no refrão. É que eu bati de frente. Estamos de volta com o programa Entre Sinais. Hoje que é segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Eu estou aqui com a Roselaine e nós, vamos contar, ela vai começar falando sobre o que aconteceu da última vez que nós gravamos o programa Jogo de Abrir Bíblia, que aconteceu um sinal muito forte e ela vai contar aí. Pode contar aí, depois eu comento aqui para falar. Então, é que assim, no dia nós iniciamos o primeiro episódio não, gente, foi o primeiro bloco do Jogo de Abrir Bíblia. E aí nós fizemos o placar, certo? Como nós temos a mania de fazer de costume. E no primeiro bloco eu fiz, se não me engano, 3 pontos, a minha irmã Lucilene 4 pontos, a minha irmã Elaine 2 pontos e a Gabriele 1 ponto. O que acontece? Aí, tá bom, nós ia continuar, nós ia pro segundo bloco, só que aí deu um probleminha que um monte de cachorro, que é o nosso cachorro, começou a entrar na frente, ir pra lá e pra cá, e tava atrapalhando o jogo. Então nós teve que excluir esse primeiro bloco pra refazer esse primeiro bloco tudo de novo. Então nós teve que zerar também o placar. Aí nós ficamos até desapontados, porque eu já tinha feito 3 pontos, cada um os que tinha seus pontos, já tinha sacrificado pra chegar naqueles pontos. Mas também não teve outra escolha, a não ser apagar e recomeçar. E nesse segundo bloco que nós fizemos, que era o primeiro de novo, recomeçando o primeiro, nós fazendo o primeiro bloco, eu fui perceber depois que todos nós tínhamos chegado no primeiro bloco na mesma pontuação. Eu, no primeiro bloco, estava com 3 de novo, a Lucilene com 4, a Elaine com 2 e a Gabriele com 1. Então nós percebemos esse sinal bem forte e é isso. Então, foi você que percebeu, né? Foi. Então, o que acontece? No primeiro bloco, nós estávamos gravando a primeira vez, quando nós estávamos quase terminando o primeiro bloco, os cachorros entrou na frente, começou a ficar atrapalhando ali a concentração, tudo. Aí eu falei, gente, nós vamos ter que excluir esse primeiro bloco que nós acabamos de fazer e tornar a refazer. Aí as meninas falaram, mãe, e agora? Nós já tínhamos feito esses pontos, vai ter que deixar pra lá. Eu falei, infelizmente, vai ter que zerar tudo de novo. Aí eu peguei os versículos que já tinha ido pra vasilha lá, coloquei tudo de volta na sacolinha e falei, vai ter que refazer tudo de novo, não vai ter jeito, vai ter que apagar esse bloco aí que nós fizemos. Aí, o que aconteceu? Quando nós fizemos o segundo bloco, aí, só que o placar que eu tinha feito, eu tinha marcado, só que aí eu tinha até rasgado uma parte da folha, mas ficou ali os pontos. Coloquei assim atrás, assim, tornei fazer nova folha, escrito. E aí, o que aconteceu? Quando nós fizemos novamente, aí quando terminou no final, que nós fomos pro comercial, pro intervalo, é na hora que nós, dá pausa no celular, ou seja, fecha, linhas fecha. Sim. Aí nós começamos a conversar um pouquinho, enquanto isso, pra pessoa que estiver filmando, descansar o braço. Sim. Aí, o que aconteceu? Foi na hora que ela falou, mãe, você percebeu a pontuação? Foi a mesma coisa, igualzinho do primeiro bloco. E até a Elaine tá filmando agora, que hoje já tá sendo nossa câmera aí. Dá um oi aí, Elaine, pra nós. Oi, pessoal, tudo bem? Isso, ela falou, mãe, eu acabei também, outra coisa também é que eu acabei lendo os mesmos versículos. Ela vai explicar melhor aí. Explica aí, Elaine, o que aconteceu. Então, é que eu tinha conseguido só 2 pontos na partida anterior. E quando eu fui na partida... Não, e nos 2 versículos que eu tinha lido na primeira remessa, foi exatamente os mesmos que eu li na segunda remessa. Tipo, era pra ser, era uma coisa muito de Deus. Tipo, eu li exatamente o mesmo versículo 2 que eu tinha lido anterior, eu li frequentemente de novo. Quando ela fala leu, assim, quer dizer que ela conseguiu abrir a Bíblia rápido, conseguiu ler primeiro que todo mundo, aqueles mesmos versículos. O que eu quero dizer assim, é que foi um xerox, igualzinho, como se fosse um déjà vu. Como se Deus quisesse que o primeiro bloco, fosse exatamente a mesma tabela de antes. Sim, é como, pra quem acredita em destino, nós não acreditamos em destino, mas é como se fosse um destino, ter que passar por aquilo ali, tá entendendo? Repetiu exatamente tudo que aconteceu no primeiro bloco, ou seja, quase me reclamou, mãe, mas eu tinha feito esse ponto no final, acabou que elas não saíram perdendo, porque quem fez aquela tanto de pontuação, acabou fazendo novamente no outro bloco que nós tínhamos gravado, quando nós fomos consertar, É como se, quando nós reclamasse, Deus ouvisse a nossa oração, nossa petição ali, e tivesse misericórdia de nós. E nos desse a chance. Quer dizer, foi quase a mesma coisa que não tivesse excluído aquele primeiro episódio. Então, se você entendeu o que nós quisemos explicar aqui, não sei, às vezes nós temos uma dificuldade de explicar, mas se você conseguir entender, você pode estar comentando aí o que você acha disso. Será que é uma coincidência? Tanta coisa igual, ou seja, a Elaine, justo os 2 versículos que ela leu no primeiro bloco, que nós tínhamos gravado, depois nós teve que apagar porque saiu ruim por causa dos cachorros, ela leu no segundo, ela conseguiu ler no segundo. E também a pontuação saiu igualzinha. No segundo bloco, que foi o primeiro, quer dizer, na segunda vez que nós regravamos o primeiro,
Saiu a pontuação igualzinho. Se você pegasse o placar, os dois placares, o velho que eu tinha rasgado um pouco a parte de cima, eu não rasguei os pontos. E colocasse com o outro, que nós tinha acabado de refazer de novo, saía igualzinho, como se fosse o Xerox, né? Então, isso daí dá pra ver que não é normal, não é uma coincidência, né? Então, você pode estar comentando aí o que você acha disso, se você tem uma explicação sobre isso. Independente da sua explicação, nós sabemos que sinal é uma coisa sobrenatural. Mas mesmo assim, se você falar que não é, que tiver qualquer outra coisa a dizer, nós vamos respeitar a sua opinião. Agora a Roselane vai contar aí o sinal dela, né? E depois eu conto o meu e aí nós vamos pro intervalo. Então, meu sinal é que nós estávamos na reunião, né? Nesses dias, no mesmo dia que nós fizemos o jogo, né? Nós estávamos na reunião e antes de começar a reunião, que era sábado, na reunião de sábado, geralmente lá no nosso voto, o nosso propósito é pegar um pano de saco comprado, que a gente compra, branco, pôr aqui acima representando humilhação, que a gente reconhece que Deus é o nosso Senhor. E aí nós chegamos lá, eu conversando com a minha irmã sobre acerca disso, eu falei pra ela que eu lembrei que eu ouvi um rapaz uma vez, que ele pegou, quando o pastor falou assim, gente, venha com o pano de saco, que é o nome desse pano de chão que nós chamamos assim, esse rapaz, acho que ele levou a sério, não entendeu, não entendi também, não sei se era um voto diferente. Ele pegou aqueles sacos de nylon, sabe? Cortou e colocou e vestiu esse saco e foi pra reunião assim. E aí eu peguei e contei pra minha irmã, que eu achei isso diferente, que havia esse homem, assim que eu falei, ele passou do nosso lado, porque tava minha irmã na última cadeira da fileira da igreja e eu tava na segunda não, pular uma cadeira eu tava nessa outra, porque com esse negócio de Covid, né, nós não podemos ficar um do lado do outro sentado. E aí ele passou do lado da minha irmã, assim, porque ela tava na última cadeira assim, aí eu falei, é esse, porque a minha irmã não conhecia, não sabia, né, quem era. E aí ele foi orar aqui no altar, porque nós tava, acho que na segunda ou na terceira fileira de distância pro altar, aqui tava o altar. Aí, beleza, eu continuei falando que também tinha visto uma vez um rapaz que ele pegou o pano, que provavelmente passou no chão e também carimbou com o pé dele, lá pegado assim no pé dele. E não sei se ele lavou, se ele sujo do jeito que ele passou no chão, ele veio assim pra reunião também. Provavelmente queria se humilhar mais perante a Deus, né? E aí só fui falar dele em seguida também, justo ele passou também do lado. Eu até tomei um susto ali hoje e eu peguei e contei pra minha irmã. Aí minha irmã olhou assim, aí eu vi justo esses dois, foi orar no altar. E depois disso eu não percebi se tinha outra pessoa que passou do nosso lado. Eu vi que tinha pessoas chegando e orando no altar, mas pra lá, não exatamente no mesmo lugar que nós estávamos. Então é esse sinal que eu acho muito forte, gente, porque não tem como, porque dá pra ver que eles tinham acabado de chegar e foi pro altar orar. Então não tem como dizer que foi uma coisa plantada, que foi uma coisa que eu ouvi ele, lembrei, não tem como. Então quer dizer que você comentou com a Elaine? Comentei com ela. Ela que é a nossa câmera aí de agora? Sim, ela confirma. Então ela confirma, você confirma isso, Elaine? Confirmo, eu vi isso com meus olhos. Então, tá vendo? Então quer dizer que você não tinha olhado pra trás, visto ele, nada. Não. E com aquela igreja cheia de gente, Sim. Você resolveu, você lembrou disso daí pra falar com ela? Sim, lembrei, porque nós estávamos falando acerca de pano de saco, aí eu lembrei e acabei comentando. Aí você acabou de comentar, com aquele monte de gente que tinha, mas você acabou de comentar um pouquinho, passa do seu lado. Passa do meu lado. E os dois? Os dois. Você vê que forte, né? Realmente, até eu, gente, ó, se vocês falassem que não acreditam, eu até entendo, porque até eu, que sou eu, não entendi na hora, eu fiquei meio... É coisa na cabeça, eu olhei assim, eu só voltei e falei assim, moço, é você mesmo, só voltei a fazer isso, gente, de tão real, de tão forte que foi esse sinal. Você vê? Então, e às vezes alguém pode achar estranho, né, a fé do rapaz que ela falou lá, que pegou o saco, né, pisou em cima, né, só que é uma coisa, fé não se discute, né, cada um tem a sua fé, que um venha respeitar a fé do outro, né, e a fé, quem critica tá errado, por quê? Porque na Bíblia fala assim, que a fé é loucura para os que se perdem, ou seja, às vezes você acha uma loucura, nossa, esse cara é uma loucura, pra que fazer isso? Mas como está escrito na Bíblia, a fé é loucura para os que se perdem. Se você acha uma loucura, cuidado, porque você pode estar perdido. Então não, a gente tem que respeitar a fé do outro e entender que Jesus falou o quê? Seja feito conforme a sua fé. Com certeza. Né? Então fé não se discute. Se você pegar um capim, um exemplo, e orar pra Deus, lógico, não adorando o capim, gente, vai estar dando um exemplo. E falar, esse capim representa alguma coisa na minha vida, Senhor, eu quero que seja... Se é sua fé, vai na sua fé. Quem somos nós para julgar? O importante é que Deus se encaixe na nossa vida. E outras, o importante também, o que nós não podemos esquecer, é que sempre transmitindo a fé em Deus e não no objeto, gente. Sim,
Com certeza, porque o objeto é só um símbolo, uma representação. Eu faço um programa, o que significa isso, eu pego as coisas que estão nessa terra que Deus deixou para exemplificar o mundo espiritual. E ali vai explicar muito, você vai entender um pouco mais sobre fé. Bom, não vou entrar em detalhes sobre esse programa aí, porque só se você quiser, você pode ir lá assistir no nosso canal aqui, esse programa, o que significa isso. Bom, eu acho que é melhor eu contar o outro sinal no outro bloco, o sinal que eu ia contar agora, porque também a nossa câmera vai cansar o braço, vamos ficar esperando aí. Então nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Segundo bloco. Pessoal, estamos aqui no comercial, no intervalo do programa Entre Sinais. E eu estou aqui para dizer para vocês sobre o novo programa que nós estamos fazendo agora, que chama O que Significa Isso? Esse programa, eu acabo pegando as coisas que existem nessa terra, que, qualquer coisa, objeto, acontecimentos, e explico no mundo espiritual o que significa cada coisa. Então, é um programa muito bom para você entender que cada coisa que existe nessa terra, objeto, acontecimento, tudo, fatos, tudo isso daí tem uma ligação muito forte com o mundo espiritual. Ou seja, Deus permitiu que existisse para que nós possamos entender melhor o mundo espiritual, a palavra de Deus. E é isso daí. Gente, não liga pro barulho porque tá chovendo. Mas, gente, meu nome é Lucilane e eu também quero falar de um outro programinha que nós fez para as crianças. Mas você que não tem esse padrão, não importa se você é jovem, se você é adulto, se você não tiver esse padrão, você assista porque é muito divertido mesmo. É daorão para as crianças, vai mostrar uma história que significa. E é muito divertido mesmo, eu te garanto que vocês todos vão gostar. Não se esqueça de também você dar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e comente e compartilhe também. Compartilhar é muito importante pra nós, vai nos ajudar bastante. É isso aí, gente. Estamos de volta com o segundo bloco desse programa de hoje, programa Entre Sinais. Hoje, que é segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Gente, eu vou contar um sinal aqui que aconteceu recentemente, aí na semana passada. Foi o quê? É assim, tinha uma pessoa, que começou a dar em cima da outra pessoa. Uma é do mundo, a outra é de Deus. E aí o que acontece? Eu quis aconselhar aquela que é do mundo, dizendo o quê? Não pode se unir uma pessoa que é do mundo com a de Deus, não pode. Então eu fui pegar duas palavras da Bíblia, fui pegar para mostrar, colocar no WhatsApp da outra, o porquê que não pode, Então, uma das palavras eu peguei do Novo Testamento, que é aquela lá que na Bíblia fala assim, não se coloque sobre julgo desigual, Que união tem como que fala? As trevas com a luz, Que união tem as trevas com a luz. E a outra palavra é de Esdras 10, também que fala que o pessoal de Israel lá, alguns deles, pegou e casou com mulheres idólatras. Aí Deus pegou e falou assim, não é pra... Vocês vão ter que despedir suas mulheres, ou seja, divorciar, separar, Sim. Mandar embora, Mandar vazar. Porque não na língua de hoje popular, Se separar, sair fora, que... Isso. Por causa que, nesse caso aí, como elas eram idólatras, então não podia misturar o povo de Deus com o povo idólatra, porque senão é uma questão assim, que elas têm uma fé completamente diferente, então ia ficar discussão. A pessoa não ia ter paz para fazer o que é para ser feito de Deus. Tipo assim, por exemplo, se eu estou aqui, eu tenho uma fé, vamos supor, eu sou evangélica, meu marido é, vamos supor, católico ou outra coisa parecida, o que vai acontecer? Ele, por mais que ele tente andar na minha fé, ele vai ficar totalmente escandalizado com a forma que eu ajo a minha fé, e eu com a dele, e aí nós pode ficar discutindo, nós vai ter mais fácil de ser desunidos, separados, e até pode dar briga, dependendo do caso do casamento. Sim. Pode dar, mas escandalizar e nós não vamos conseguir ganhar almas para Jesus. Como que nós vamos ganhar almas se vive brigando? E fora que fora acontece às vezes da pessoa que é do mundo, ela conseguir influenciar aquele que é de Deus, para ir pro caminho errado, que nem Salomão. Na Bíblia fala que Salomão pegou mulheres idólatras no final e acabou servindo as idolatrias das mulheres idólatras que ele pegou, Pois é. Então, fora o rei Acabe, Se não me engano era o rei Acabe que a Jezabel pegou e fez a cabeça dele também. Pois Israel começou a ficar fraco por causa disso. Então, tá vendo? Então, quer dizer, ela, pela fé totalmente ao contrário, incrédula dela, ela estragou quase o povo todo de Israel. Sim. Então, por isso você tem que tomar cuidado e vigiar, Não seguir os desejos do coração. Então, o que acontece? Tá, eu coloquei essa palavra, eu não cheguei a colocar, mas eu ia colocar. Depois eu acabei ficando tão pasma que até hoje eu acabei não colocando, mas vou colocar. Mas eu fiquei pasma, de boca aberta, e pensando assim, não, um tempão, porque foi muito forte.
Aí eu peguei, puxei na Bíblia Online que eu tenho, no meu aplicativo, no meu celular, sobre a palavra de Esdras 10. E aí, nisso que eu tava ali lendo, porque eu gosto de ler tudo que eu vou mandar, eu gosto de ler antes pra poder saber o que eu tô mandando mesmo, pra ter certeza de que aquilo fala tudo aquilo ali que eu quero dizer pra pessoa. Aí eu lendo ali, aí depois já fazia tempo que eu não lia essa palavra de Esdras, muito tempo atrás já. Então eu não lembrava exatamente da escritura, eu sabia mais ou menos por cima que Deus mandou despedir as mulheres idólatras. Quando eu fui, tava lendo ali pra mandar depois, pra colocar no WhatsApp da pessoa, aí tava escrito lá que, e no 9º mês, aí no 9º mês eu falei, peraí, nós estamos no mês 9, né? Aí eu fiquei pensando, no mês, nós estamos em setembro. Aí depois, quando foi lendo mais baixo, e no dia 20, né, do mês 9, aí eu, dia 20, aí eu fiquei na minha cabeça que parecia que tava eu sabia que era dia 20 ou dia 20 e poucos, por aí. Sim. Aí eu falei, deixa eu puxar a aba pra entender. Quando eu puxei a aba, que abaixa assim, vê a data no celular, quando eu puxei, tava lá, 20 de setembro. Ou seja, sem eu saber, eu tava lendo aquela palavra no mesmo dia que tava sendo aquele dia, 20 do mês 9, e na Bíblia tava falando ali naquela palavra, naquela passagem, tava falando 20 do 9º mês, que é o mês 9, né? Eu não sei o que significa que representava o mês 9 antigamente, só sei que pelo menos tinha a ver 9, 9, tá entendendo? Então, quer dizer, eu achei muito forte, depois daquela eu fiquei pasmo assim, com a boca aberta assim, ó. Gente, não tem como dizer que aquilo é coincidência. Não tem. Porque se fosse uma coincidência ou outra isolada, né? Se fosse coincidência, vamos dizer assim, fosse uma caso isolada, mas todo dia que acontece na nossa vida. Toda vez. Não tem como ser Aí tanta coincidência. A gente assim. não conta nem isso do que acontece na nossa vida, porque nós não tá dando conta. Nós não dá conta. É pura verdade. Nós contamos, mano, nem 1% do que não acontece, nós não conseguimos contar aqui. Não consegue. Não dá, não tem tempo. Nós dava conta no início, porque no início era um tanto, mas agora veio de Não, mas tanto. mesmo no início, esperando, contamos assim, escrito todos no papel do passado. Não, sim, mas assim, no início que a gente começamos a ter o sinal, era uma frequência, um tanto, por exemplo, uns 2 por dia, 3. Mas agora, pelo menos comigo, eu acredito que vocês também, é o tempo todo, sinal, eu não contei aquele sinal, vai acabar, a gente esquece sinal, lembra sinal, tem que escrever sinal, tem que marcar sinal, tem hora que eu mando no grupo no Messenger, gente, sinal, porque você não pode perder, e a gente não quer perder esse tesouro, porque é um tesouro muito precioso pra nós. Pra você que conhece o filme O Todo-Poderoso, né? Como que é? O Todo-Poderoso? Não. Não, quem vocês, eu pelo menos, você tá falando do De Evan comédia, Baxter? de comédia, É, o filme, acho que é Todo Poderoso. É o Todo-Poderoso. Tem o primeiro, que é com o Jim Carrey, e não quero como falar aí o nome dele. Jim Carrey, e tem o segundo, né? O segundo eu não lembro exatamente, não sei se é esse nome certo, a gente tem que ver, dar uma Não é o ator Evan Baxter, o ator é Evan Baxter, mas a gente não sabe se é exatamente esse nome. Se é o Todo-Poderoso? É. Eu acho que deve ser, porque mostra aquele ator moreno, que eu não sei o nome, que é ele que representa Deus, né? Que tem até um terno branco, né? Sim. Tá, eu acho que o Todo-Poderoso do filme quer dizer ele, né? É, pode ser. Ó, você que é um filme do Evan Baxter, o Todo-Poderoso 2, que ele mostra o Evan Baxter como se esse Todo-Poderoso, que é o Deus lá, que diz que representa Deus, o rapaz, um ator moreno, que eu não sei o nome. Sabe o nome daquele ator moreno? Então, mas ele, tipo assim, ele é como se o Evan, ele quisesse que o Evan Baxter construísse uma arca, né? Em pleno século aí, já agora, né? Século 20, 21, 19, sei lá que século está. Não sei quando foi feito esse filme, se foi no século... Foi nesse século, 21. Acho que foi 2000 e pouco. Gente, você vê como eu tô... Nem tô sabendo de século, mas é uma coisa assim. Mas, o que acontece é que quando foi gravado esse filme, nem sei quando foi, mas ele fala assim pra o Evan Baxter fazer uma arca, né? E aí começa a acontecer vários sinais. O Evan Baxter acorda, fala pra parte do filme aí pra eles entenderem. Que você Assim, se o comunica Evan, melhor do ele que era um rapaz que ele tava como fala o nome? Se candidatando. E ele tava conseguindo vencer um monte de coisa. E ele falou numa das coisas que ele ajudava o pessoal, que nem os prefeitos fazem, essas coisas assim. E ele falou, ele usou o termo assim que gostaria de mudar o mundo. Que gostaria de fazer mais, em outras palavras, né? Daí foi o que aconteceu que Deus, assim, o ator que representava Deus nesse filme, apareceu e falou que ele tinha que construir uma arca. Mas ele achou que o cara era louco, não reconheceu que era Deus, nem sabia. Falou que ele era louco, que ele não ia construir coisa de arca nenhuma e sai pra lá. Aí, só que daí, automaticamente, a vida dele começou a acontecer, que não como nós, assim, de sinais por um lado, mas ela era bem mais forte, no caso, né? Os animais começaram a perseguir ele começou a acontecer coisas, assim, sobrenaturais. O nome dele mostrava Deus em tudo que era lugar, em todo lugar ele via Deus, mandando construir a arca. E a vida dele virou de ponta cabeça. Então, eu também gostaria que vocês assistissem, nós gostaríamos, né? E também, eu na minha parte, eu gostaria muito que vocês assistissem a série que se chama Deus Me Adicionou. Isso aqui conta exatamente o que nós estamos tentando passar para vocês. E muitas vezes nós não conseguimos por falta de diálogo, por falta de saber dialogar. A gente não consegue passar exatamente no profundo.
Mas a série conta exatamente o que realmente é. Só a única diferença é que Deus não adicionou a gente no Facebook, gente. Essa é a diferença. Que vai contar aí, eu vou parar de dar spoiler, prometo. Mas você fala pra ele assistam. aonde pode encontrar o filme Deus me Olha, adicionou. eu faço assim, eu entro no Google, o meu site que eu gosto de usar é escrito Rede Canais lá no Google, vocês pesquisa e entra lá e coloca lá na lista, você vai ver os filmes, séries, aí você pesquisa a série, aí vai estar o abecedário, que é qual a coisa, a sequência. Aí você clica na letra D, que vai estar Deus me adicionou, né? E aí você vai procurar lá, vai aparecer rapidinho, vai aparecer. É uma série internacional, É 2 né? temporadas. Uma série internacional. Sim. Então não é uma brasileira, foi feita aqui no Minha Brasil. mãe, ela ama perfeccionar gênero, tudo. Daqui a pouco ela vai colocar a cor dos atores. Mas o que nós quer dizer aqui, tanto esse filme que nós estamos falando do Evan Baxter, como essa série, ela tem, tipo assim, aquelas Tem coisas que ligação. conta lá, é o que nós passa praticamente, quase igual aquilo na nossa vida. Difícil você acreditar, mas é a verdade, elas aqui estão de testemunha. Então, quer dizer, essa série eu cheguei pensando, será que aconteceu com eles na vida deles lá, e eles querem fazer uma série parecida, né? Pode ser, sabia? Eu não sei, eu sei que naquela série, o que conta aquela série existe na realidade. Pode não existir exatamente, mas existe bem parecido. Sim. Né? Então, por isso nós chamamos esse programa Entre Sinais aqui, pra você entender mais. Se você tem sinais também, você pode estar comentando aí nos comentários. Vocês vão amar, gente, essa série, viu? Porque eu mesmo, às vezes, eu tento assistir mas não dá. Uns 3 por dia, se deixar. Mas agora você conta o seu sinal, nós vai pro intervalo, depois no terceiro e último bloco, vai a Elaine, que essa câmera tá filmando agora, e a Lucilane vai contar os sinais dela aqui. Pode contar Tá seu bom, sinal. o meu sinal é que foi, deixa eu ver, você tá em casa agora, foi anteontem, minha mãe tava em casa. E eu falei assim, mãe, eu quero ter encontro com Deus, porque, gente, eu vou falar a verdade, eu não tenho encontro com Deus ainda, tá? Eu tô indo frequentando a palavra, tô conhecendo a palavra, assim, tô buscando, mas ainda não consegui chegar no ponto que Deus queria, a ponto de encontrá-lo, certo? O contrário que eu falo, pra quem não conhece, é tipo assim, a gente tem encontro com a palavra, tudo, mas às vezes não tem encontro com o próprio Deus ainda. Mas aí é papo pra um vídeo, talvez eu faça lá no meu canal, que é Rosilane Garcia, e vocês pesquisam lá. Visita o canal dela lá, que é muito bom, tem uma palavra lá muito forte já, viu? Só um ainda, mas vai ter mais também, em nome de Jesus. Vou preparar aí. Mas, então, o que acontece? Nesse negócio de eu ter encontro com Deus, eu fiquei tão triste, pensando assim, o que eu faço? Eu tenho que fazer algum propósito que eu tenha mais fé, que eu tô muito mole. E eu comecei a comentar com a minha mãe pelo Messenger, pedir pra minha mãe explicar pra mim mais que propósito poderia ser melhor, que me fortalecesse mais. E minha mãe falou, pelo pouco que ela me conhece, ou pouco que seja, né, muito na verdade, ela pegou e falou assim, eu acho que você conhece a palavra, mas não conhece profundamente. Aí eu, não mãe, não é isso não, eu conheço muito da palavra, né, eu acho que não é isso não. Mas a minha mãe tentou explicar, mandou outras palavras que tem a ver relacionado lá, um blocão bem gigante das palavras. Que ainda nem sei se eu terminei de ler, ainda tem que estar vendo, né? Aí eu peguei e vi que ela falou, o negócio é a palavra. Quanto mais você conhecer profundamente, mais você vai entender, mais você vai ter fé, mais você vai entender o que Deus quer e fazer o que é certo profundamente. Aí eu, será? Fiquei meio naquela, mas deixei. Pode ser isso também, mas tá, deixei em off. Chegou, isso foi anteontem. Ontem eu fui pra reunião, que ontem foi domingo, fui pra reunião cedo lá. E o pastor pregou tudo o que tinha a ver com o que minha mãe falou, confirmando o que minha mãe disse. Só que ele até usou a palavra que fala da semente, que o semeador foi semear e a semente caiu pelo chão lá, cimentado, pelos pedregais. A semente que caiu no espinho, que foi sufocada, a semente que o pássaro levou, a semente que caiu na terra e deu bom fruto. E uma delas, tem essa que ela caiu, só que por pouca terra, que acho que se não me engano, essa que estava na beira do caminho, ela até nasceu, mas ela não resistiu. E é igual eu, quer dizer, eu leio a palavra, mas ainda não consigo me aprofundar ao ponto de ter aquela fé, que consegue se libertar completamente de uma hora pra outra e vencer isso, vencer aquilo. Tem muitas coisinhas ainda, gente. Coisinhas não, bastante coisinhas ainda que eu preciso mudar. Porque ninguém muda de um minuto pro outro, então eu tô nessa luta. E esse é o meu sinal, porque só foi minha mãe falar anteontem comigo, o pastor não sabia, ninguém sabia, mas Deus sabia, né? Então Deus confirmou, e Deus viu que eu tava na hora da dúvida se era isso mesmo, e Deus confirmou pra mim, e é isso, gente. Inclusive foi o pastor Vital, né? Foi o pastor Vital. Então, um pastor muito usado por Deus, né? Toda vez que acontece essa coisa aqui, quando ela chega lá, fala tudo. A gente só falta ficar olhando pra cara do outro, é isso também, você tá vendo? Agora atrapalha a reunião dele pra querer
falar tudo que ele tá falando ali é a mesma coisa que acontece na nossa vida toda vez, né? Ele sabe que tem um testemunho, é muito forte. Mas então, agora nós vamos pro terceiro, nós vamos pro intervalo, depois nós voltamos com o terceiro e último bloco desse vídeo. Então, voltamos daqui a pouco, o terceiro e último bloco. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de novo no comercial do Entre Sinais. Eu queria falar pra vocês assistir a nossa série Por Trás de Bastidores. Gente, tá imperdível, tá top. Então assiste lá, porque agora o bagulho tá louco. Você viu o que aconteceu com a Diana? Se não viu, vai lá olhar e dá o seu like, comenta, compartilha, chama os amigos, chama a garotada, chama a família pra assistir. E não repare, gente, a chuva, porque nós aqui, que não estava tão chuva, nós vamos continuar fazendo pra vocês. É isso. Olá, gente, meu nome é Gabriela e estamos aqui no intervalo do Entre Sinais. Gente, eu quero falar do jogo da Bíblia. Gente, se você não viu nenhum desses, corre lá que já tá acabando, hein? Gente, eu ia falar pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, gente, como a Lani disse, não liga pro barulho da chuva, porque aqui é tudo natural, gente. Tchau, tchau. Estamos de volta com o terceiro bloco desse programa que nós tinha gravado, né, com outra data. Os outros dois segundos blocos, aliás, o primeiro e o segundo bloco nós gravamos com outra data. Aí quando foi no terceiro bloco eu acabei errando na hora de falar e eu falei que nós estávamos voltando pro segundo bloco, sendo que não, que já era o terceiro. E aí quando o editor nosso foi editar, ele percebeu que eu tinha falado errado. E aí o que acontece? Nós tá, então, né, eu até quero pedir desculpa aqui, porque você deve ter percebido um cenário diferente, nós com roupas diferentes, né? Mas isso aqui nós estamos fazendo em outro dia, né? Que é a continuação desse programa, que é o terceiro e último bloco, né? Por causa desse imprevisto que aconteceu, esse erro aí, né? Eu acabei errando na hora de falar aí, e na hora não percebeu, nenhum de nós percebemos. Só o editor, quando foi editar, que ele acabou vendo que eu tinha falado errado, eu tinha falado segundo bloco, quando nós tínhamos ido pro terceiro, né? Então nós temos que fazer a continuação do programa, não pode ficar desse jeito. E como eu só fui saber no outro dia, então não tinha como refazer no mesmo dia o terceiro bloco, né? Então nós estamos fazendo aqui, né, esse bloco aí, e a Lucilane está aqui com a gente, ela vai contar o sinal que ela teve aí, né, para honra e glória de Deus. Pode contar isso. Bom, gente, no dia que nós gravamos e deu tudo errado, era recente, mas agora não é mais. Mas voltando, gente, um dia desses eu tava comentando com a minha irmã mais nova sobre que nós há um tempo que nós não ia jogar futebol na quadra. E era realmente um tempo que nós não jogávamos futebol na quadra. No mesmo dia eu fui, aí como foi um pouco mais da tarde que eu tava cozinhando comida lá, o Lico ele chega perguntando se a bola do menino tava comigo, e aí eu falei que não tava comigo, e aí depois eles foram pro campo jogar futebol, mas eles levaram outra bola, a bola de basquete, levaram lá e foram jogar futebol no mesmo dia que eu falei que eu comentei de manhã com a minha irmã mais caçula. Então quer dizer que quando você comentou com a sua irmã, que é a Micaela caçula, você não estava perto de ninguém pra dizer assim, alguém ouviu? Não estava perto de ninguém, porque eu estava na minha casa lá de baixo. E aí, então, não tinha como eu saber que você tinha comentado? Não tinha como saber. Aí, de repente, então, quando foi à tarde, aí o pessoal falou que ia pra quadra. Só que aí eu não pude ir porque eu estava fazendo comida. Então, já tinha praticamente um mês ou mais que ninguém chamava pra ir jogar futebol nem nada. Exatamente isso. Só foi no mesmo dia que você falou lá, é como se tivesse adivinhado até. E você considera esse sinal forte pra comédia? Eu considero esse sinal forte, porque, mano, não tem como comentar assim com a minha irmã mais caçula e depois exatamente eles resolverem jogar futebol. Parecia que o quê? Adivinhou, mano. Você vê que com você acontece esse tipo de sinal, se acontecer você pode comentar isso. Se você acha que não é sinal, é outra coisa, seja lá o que for que você acha, você pode comentar aí embaixo nos nossos comentários, né? E você tem mais alguma coisa pra contar? Dar um sinal que aconteceu? Por enquanto não, mas eu creio que eu vou ter bastante. Então tá aí, a Lucilane ela volta em outro programa que nós vamos fazer, se Deus permitir, contando mais sinais aí que vai acontecer com ela com certeza. É isso aí, gente. Tchau. Tá, eu vou chamar agora a Elaine, ela vai contar os sinais dela aí que aconteceu. Pode entrar, Elaine, e ela vai contar, né, os sinais. Bom dia para todos vocês, boa tarde, boa noite, depende de quando você estiver assistindo esse vídeo. E o meu sinal, gente, foi assim, que no dia 7/9,
no dia 7/9 desse mês, não, do mês passado, porque agora a gente não tá mais no mês, no mês passado, o que aconteceu? A gente estava fazendo um programa, né, que é esse mesmo programa de sinais, só que no caso no dia 7, e que não era esse mesmo programa, era o outro, assim, o outro dia. Que era o mesmo entre sinais, né? E aí, a nossa câmera que tá filmando aí, ela que tava contando sinal em primeiro lugar, ela pode dar um oi aí. Oi. E ela que tava aqui contando um sinal no meu lugar, minha mãe apresentando, e minha irmã, que acaba de sair daqui agora, tava gravando aí o entre sinais. Eu, no caso, tava esperando pra ser a próxima a contar os sinais. Só que até então eu não podia fazer muita coisa, nem muito barulho, nem muito nada, porque pra não estragar o programa. Assim, não fazer barulho e atrapalhar. E aí no momento eu tava pensando em jogar um joguinho aí que eu jogo, que tá meio famoso, que é o Free Fire, pra quem não sabe. Só que também esse jogo depende de a gente ouvir o som do jogo, assim, pra gente conseguir jogar. E também, se dependendo, eu tava sem fone na hora, então se eu jogasse sem fazer barulho também ia atrapalhar. Aí então eu fiquei meio pensando o que fazer assim na hora, aquela ansiedade meio louquinha. Eu tive a ideia de ler a Bíblia online, porque a Bíblia online assim, não ia fazer barulho e estaria edificando a fé naquele momento, né? Então eu entrei e fiquei de escolher um livro e um capítulo pra ler, porque eu também estava indecisa. Só que até então eu não fazia ideia do que ler, porque é vários livros, pra quem não sabe, né? Então eu resolvi cantar uma musiquinha besta, que pra quem não sabe, de um tempo atrás, todo mundo assim, nas infâncias já ouviu falar dessa musiquinha, que é uma música bem simples, bem pequenininha, que fala assim, e eles cantam assim, minha mãe mandou eu escolher esse daqui, tipo, eu tinha uma coisinha besta, mas pra escolher. E eu cantei essa mini música aí pra ver até onde ia parar. Por que pareça, parou no livro de Tito. Aí depois eu entrei no livro de Tito, o livro de Tito tem 3 capítulos. E aí eu falei, agora, que capítulo exatamente eu vou ler? Aí eu cantei de novo, novamente a música, e parou no capítulo 3. Então eu entrei no livro de Tito, capítulo 3, e fiquei lendo, mais ou menos até uns versículos 8, por aí. E aí nessa que eu tava lendo, gente, chegou no dia seguinte, assim, eu li, mas não comentei pra ninguém que eu tava lendo. Aí depois, no dia seguinte, por volta de umas 6h50, quase 7 horas da noite, eu resolvi ler o livro do Edir Macedo, que fala sobre o Espírito Santo, pra quem não sabe, né? E aí eu tenho esse livro, só que eu leio ele em pouquinho, assim, tudo, quando dá na telha, ou assim, quando dá vontade, ou então quando der, ou coisa assim do tipo. Porque a vida aqui é corrida também pra nós, mas aí eu cheguei e falei, vou continuar lendo esse livro, porque é edificante, querendo ou não, né? E pra nós que não tem o Espírito Santo, pelo menos eu, no meu caso, a gente tem que estar sempre se fortalecendo até uma hora chegar nesse nível, né? Aí eu cheguei e fui ler a continuação, gente, porque tava assim, tipo, tinha um tanto de livro assim, que eu tinha uma parte que eu já tinha lido, e uma marcação da continuação que eu ia ler. E nessa a continuação que eu fui ler, assim, diante, gente, mano, foi muito forte. A continuação mostrou um versículo simples, assim, que falava sobre Adão e Eva, mas bem básico mesmo. E o próximo, mais forte, assim, que tava explicando, assim, tinha um resumo da história, era justamente Tito 3:5. Traduzindo, já fazia muito tempo que eu não lia Tito, e só foi até um dia antes, que eu ainda, por volta dessa música que eu contei pra vocês, que eu escolhi Tito 3, eu fui ler o Tito 3, e depois no dia seguinte, no meu livro, a continuação da explicação era justamente 3, o Tito 3 também, eu achei muito forte. Até aí, gente, continuou, já foi o sinal, se vocês for ver, já foi o sinal. Aí eu li esse lado, isso tudo, depois que eu, assim, um lado do livro, tava o Tito, que nem eu falei, Tito 3. Tito 3:5. Quando eu fui pro esse lado da folha, que eu fui continuar lendo o resumo da história, gente, desse lado de cá tava João 3:5. Então eu já achei bacana essa sincronização de Tito 3:5, João 3:5, porque tem que ser justamente esses números, né? Já achei incrível. E depois que eu fui ler a continuação da história que tá explicando, tava falando sobre Nicodemos, quando Jesus explicava pra ele o que é nascer de novo. E ele até então, na hora assim, o Nicodemos estava começando na fé, assim, a caminhada dele na fé, ainda não entendia muito. Então ele entendeu que Jesus estava querendo dizer nascer na fé espiritualmente, ele achava que era fisicamente. Ele até comentou, se vocês podem ler aí no João 3:5, vocês vão entender que ele está até pensando que é fisicamente voltar pro ventre da mãe. E aí, o que acontece? Aí eu me lembrei que nessa parte que ele explica sobre Nicodemos, fez parte de um sinal meu, de um tempo atrás, que eu também contei aí no Entre Sinais aí atrás, se vocês assistirem todos os episódios de Entre Sinais atrás aí, vocês vão ver que eu conto esse sinal também, do João 3:5 também, que foi quando uma vez eu fui no posto, eu assim, resumindo a história, eu fui no posto e eu não podia fazer muita coisa lá também, porque eu tava no jejum de Daniel, eu resolvi ler a Bíblia online e caí justamente João 3. Aí eu li João 3 do 3 ao 5, quase 8 e pouco, assim, que eu li do verso. E quando eu cheguei em casa, a gente foi fazer um propósito de família, minha irmã perguntou pra minha mãe o que é nascer de novo e disse que leu também, João 3. Só que ela leu de manhã e na Bíblia mesmo. E eu li também de manhã, só que lá no posto, na Bíblia online, do celular.
Aí isso concretizou outro sinal. Então o que eu vi assim na hora assim, desse sinal que eu tô contando? É que de um lado aconteceu um sinal meu e do outro lado da folha já tava outro sinal meu. Junto com a sincronização dos versículos, que era Tito 3:3:5 e João 3:3:5. Então, gente, eu achei muito forte mesmo. Isso eu não tenho como negar que é forte, gente. Se vocês entenderam realmente o sinal, e se até aqui vocês não entenderam, reveja de novo a mesma coisa da história que eu tô contando aqui, pra vocês verem como não é forte. E é esse meu sinal. Então eu não vou nem perguntar se ela achou forte, fraco ou não, que ela acabou de dizer que é forte, né? Muito forte. E quer dizer que você, sua irmã, que é a Roselaine, né? Sim, é nessa câmera. A câmera, né? E ela de manhã na casa dela tinha lido, né? João 3:5. Não, eu não sei se é 5 exatamente. Eu sei que ela leu João 3, Que falava sobre Nicodemos. que Jesus fala pra ele que tinha que nascer de novo. Sim, foi o que ela disse pra mim, que eu tinha lido isso daí. E aí você no posto no mesmo dia, No mesmo dia. sem saber de nada que ela tava vendo, você também tava vendo lá. Sim, no celular, assim, Mas no como online. você procurou no celular? Como foi? Não, assim, ó, pelo menos a minha Bíblia Online, o que ela é? Quando a gente abre, ela deixa sempre um capítulo ali pra nós ler. É, assim, de primeira. Ela sempre já deixa qualquer capítulo, assim, que ela escolhe, não sei. Que fica, só sei que quando eu abri, já tava assim, a primeira página da Bíblia Online, ela mostrou assim, João 3. Aí eu falei, só vou ir lendo. Já tá aqui, já fui lendo, entendeu? Então não é nenhuma coisa que você tinha pesquisado antes e ficou ali. Não tinha sido nada, assim, da minha pessoa. A única coisa que aconteceu foi abrir a página e já tava lá João 3, eu falei, já que já tá aqui, eu vou, não tem por que não ler, né? E aí eu fui lendo. Aí depois chegou mais tarde que a gente foi fazer proposta todo mundo junto. Ela perguntou, mãe, como que é nascer de novo? Aí na hora até eu tive estoque, nossa, eu tive a sensação de que eu li isso mais cedo. Só que até então eu não falei nada. Aí ela falou assim, não, é porque, mas, não, eu comentei assim na hora. Nossa, podia nascer de novo, eu jurava que eu tinha lido isso aí, João 3, não é? Mais cedo, aí ela fez uma cara assim e falou, nossa, eu também li. Aí eu falei, sério? Ela falou, só que eu li na Bíblia mesmo. E eu expliquei pra ela que eu li online, assim, na Bíblia online e tudo. Aí pronto, concretizou o sinal, ficou mais forte ainda. Então a Roselaine, que faz parte do sinal, vai contar aí como que foi que ela viu na Bíblia esse sinal aí, essa palavra aí. Como foi, Roselaine, que você procurou, como é que foi? Foi assim, é que eu tava lendo o livro da Mulher Virtuosa, Mulher V, da Dona Cristiane, e, tipo, fazia tempo que eu não li aquele livro, mas eu tinha lido até certo ponto, mas tinha parado por uns dias e voltei aonde eu tinha parado. Aí lá tava falando sobre nascer de novo e tal, e colocaram os livros da referência sobre isso. E uma delas estava João, e foi justo João que eu fui pesquisar, e tava falando de Nicodemos, e depois no mesmo dia minha irmã aparece falando que também tinha lido algo do tipo, que é João também 3, e também fala de Nicodemos. Gente, tá vendo que forte? Como pode, né? Eu sei que às vezes você fala assim, é uma coincidência, você que tá assistindo aí a gente vai falar coincidência. Quando acontece a coincidência, praticamente todo dia, olha, eu mesmo comigo todo dia, eu falo pra você que eu não conto, nesse entre sinais, eu não conto 1% sequer dos sinais que eu tenho, né? Só você passando por isso pra você acreditar. Você que tem sinais, alguma coisa, começa a contar, porque sempre é assim, às vezes você conta e começa a vir mais, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Você tá dando, porque aqui que nós tá falando, nós tá dando, nós tá abençoando vocês aí com sinais. Ou seja, você que é ateu, você que, né, tá assistindo esse programa, quem sabe você não pode passar a acreditar no mundo espiritual, a saber por causa desses sinais que nós tá contando aqui, né? Ou às vezes você nem tem, mas você possa ter, de tanto você assistir a gente, você começa a prestar mais atenção no mundo espiritual, você vai ver que realmente é tudo interligado nessa vida. É muito, não sei explicar, não acho a palavra pra explicar como as coisas estão interligadas mesmo, sabe? Você vê uma coisa que você vê igual ali, eu não sei explicar essa palavra, né? Eu não tenho um vocabulário rico nesse sentido aí. Então, assim, no meu caso, eu comecei nisso, assim, também há pouco tempo, gente. Porque dizer que no começo eu acreditava, eu também pensava até como muitos de vocês talvez pensam que era coincidência. Sim. Mas com o tempo, eu comecei a ver que não é normal. Tipo, sabe quando você começa a prestar atenção? Se vocês que estão assistindo aqui começar a prestar atenção no que realmente é um sinal, até vocês vão começar a ter. Tipo, é normal de acontecer. Aí eu comecei a ver e começar a falar, não tem como dizer que é uma coincidência. Não tem como. É coisa de Deus, é espiritual isso aí. Sim. E aí até os dias de hoje, eu não consigo mais dormir assim, imaginando que é uma coincidência. Eu não consigo mais pensar que seja uma coincidência. Eu pesquiso, hoje em dia eu vejo coisas muito fortes, que nem isso daí que eu acabei de contar. Se vocês for parar pra analisar, vai dizer que é uma coincidência isso. Nossa, e não só esse, quanto outros piores. Se fosse uma vez, assim, uma coisa isolada, assim, uma vez por mês, ainda, né, poderia deixar passar. Mas quando é frequente, toda vez tá acontecendo. Toda vez tá acontecendo. Sim. Né? Tem uns programas na internet que a gente assistimos, eles falam que é sincronização. Olha, a gente sabe que é sinal, mas seja lá por nome de sincronização, que eles têm por esse nome, né, o que acontece?
o que mostra ali é que há algo além por trás desse mundo, nada é por acaso, né? Existe um mundo espiritual. E nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo é divulgando e dando, nós estamos dando para vocês. Por isso nós vamos receber mais, é automático. Se antes de nós dar bem, nós compartilhávamos só entre nós aqui. Deus já abençoou muito, imagina nós dando aí pro mundo. E tá chovendo sinais, nós não conseguimos contar. A minha tristeza agora não é de não ter sinal, é de não conseguir contar. É, exatamente. Não consegue contar mesmo. Ó, eu vou falar pra você, se eu fizesse um programa de uns 3 meses, só contando, o dia inteiro contando, o programa passa durasse o dia todo, eu não conseguia contar todos os sinais que eu tenho. Porque são muito, muito mesmo. Nem minhas filhas sabem todos os sinais que eu tenho, porque eu não consigo contar. Né? Acontece toda hora, eu vou deixando passar, quando não sei mais o que fazer. Sim, isso dá pra ver que é um dom de Deus, né, gente? E elas estão chegando nesse nível também, vão chegar e elas vão falar, realmente, mãe, o negócio é muito, né, muitos sinais mesmo. Tá ligado. Não tem como, eu já tenho uma época da minha vida que eu fiquei um pouco ateu. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, foi no passado, quando eu era adolescente e tudo. Mas eu pedi pra Deus me mostrar o mundo espiritual e realmente Ele tá mostrando. Né? Hoje em dia não tem como, se eu vou conversar com um ateu, não tem como acreditar de jeito nenhum, ainda que ele tenta achar todas as palavras que se encaixam, não tem, porque os sinais que eu tô vendo não tem como. Não tem como. Né? E a gente, o certo é a gente não ser ateu, porque quando você, porque a gente tem que conhecer o mundo espiritual e tem que acreditar, porque nós dependemos desse mundo espiritual. Fora né? Deus deixou todos os pontos justamente pra gente acreditar, né? Sim. Então, gente, é isso daí. Você tem mais sinal pra contar aí? Sim, eu tenho só mais um, que não tem muito detalhes. Na verdade, ela tem uma, explica bem, porque aqui tem muito nesse caderno. Eu tenho bastante, gente, mas assim, que não Ela dá pra contar contar mais um. hoje, né? É. Não dá pra contar hoje porque é pouco tempo de vídeo que a gente tem, né? Mas voltando aqui no assunto, o outro sinal que eu tive foi assim, que foi acho que na semana passada, sem ser esse sábado, domingo, o outro, retrasada. O que aconteceu nesses dias? No sábado, a gente tava, era um dia desses, assim, que a gente tinha que gravar os vídeos, e aí a gente conversando sobre discípulo, quem é quem, mencionaram que eu pareço com o Pedro, que pra quem não conhece, assim, mas pode pesquisar aí na Bíblia, no livro de Mateus em diante, você vai ver falar muito sobre Pedro, que é um discípulo, assim, que na hora ele era um pouquinho emocionado, mas nunca deixou de ser de Deus. Ele, assim, tomava a ação, assim, mais precipitada no momento, e Jesus vivia corrigindo ele, assim, aos poucos, Pedro, não é assim, e tudo. E aí, nós nessa nossa conversa que a gente tava tendo, as bonitinhas da família estavam dando a entender que eu era Pedro. Eu e a câmera, não, ela aqui e a câmera. E aí, na hora, eu, na emoção, um pouquinho, eu falo, não sou Pedro, não quero ser Pedro. Não que seja ruim ser ele, né? Mas na hora eu tava meio que na emoção, sei lá o quê. Mas justamente eu pareço com ele e tudo já indica isso. Aí, na hora, no momento, eu não queria ser Pedro, e até quando nós conversamos, até comentando sobre Judas. Até é melhor ser Pedro do que Judas, que infelizmente teve um final ruim e tudo. Então, sei que a gente conversas lá, conversas aqui, conversando sobre só Pedro e Judas. Foi esse o final da nossa conversa. Chegou no dia seguinte, gente, por incrível que pareça, vocês vão achar que até é bobo, mas vocês vão ver como o sinal é forte. No dia seguinte, quando nós não vai no culto assim, presencial, às vezes a gente assiste o culto online na televisão. Via no canal 21. Explica aí, como nós não vai no culto presencial, tem que explicar, nós achar que nós nem assim, vai. na época da pandemia, conforme as igrejas teve que fechar, muitas das igrejas teve que fechar por causa do Covid, essas questão toda, então passou a ter reunião online. De lá pra cá, continuou tendo. Então, os dias que realmente tá apertado pra ir, tipo, que não tem como, quando minha mãe vai trabalhar, assim, é uma coisa que fica mais dificultoso pra gente ir, a gente não deixa de continuar a fé. Então, a gente assiste em casa, através do culto online. E aí, o culto é no canal 21, normalmente, no canal 27, ou até no canal 7 mesmo, no período das 7 horas da manhã, pra vocês que quiserem acompanhar. O canal 7 tem também? Tem. Só que no canal 7, depois ele exporta, assim, pra continuar falando de outra coisa, é só você mudar pro canal 21. E aí eles começam, e é um culto, né? Mas assim, no caso é online. E aí eu acompanho quando eu não vou no culto online. E aí nesse domingo, tipo, após a conversa que eu e minha irmã e minha mãe tivemos, que era um sábado, no domingo eu fui assistir esse culto online. E aí eu na hora eu tava até sozinha, né? Porque normalmente eu sempre assisto com alguém, mas nesse dia eu tava sozinha. E eu assistindo, gente, o culto frisou tudo sobre Judas. Falou mais sobre Judas do que tudo, não falou nem de outro personagem bíblico que não fosse Judas. E explicou, eu na hora assim, pensei, nossa, que estranho, né? A gente falando de Judas logo ontem, mas tá bom, até então continuou tudo bem. E explicou que Judas teve o final dele ruim, tudo, o final, tudo. Tá bom. Aí depois chegou no mesmo dia, assim, um pouquinho por volta das 9 para as 10 horas, mais ou menos esse horário, não sei exatamente, mas eu sei que pra quem não sabe, no domingo passa muito os desenhos bíblicos, assim, no canal 7. Eu falei, eu resolvi tomar café assistindo, mas quando eu fui ligar a televisão, já tava no final do desenho bíblico, bem no finalzinho mesmo. Que só deu pra me pegar uma parte da cena, que mostra Pedro, quando Jesus chama ele pra fora do barco e ele anda assim pelo mar, dá uns 2 passos e cai na água porque a fé dele não foi o bastante.
E aí Pedro socorre ele e falou assim, Pedro, Jesus, né? Jesus socorre ele e fala assim, Pedro, onde está sua fé? Tem desfé? Alguma coisa assim do tipo. E, gente, foi só frisou nessa cena. Tanto é que até no dia eu tirei foto, assim, do personagem de Pedro, assim, pra mostrar, assim, pra ter provas, assim, que realmente aconteceu isso. E mostrar pra minha família. E aí depois, pronto, gente, acabou. Finalizou o desenho bíblico, já começou, acho que outro desenho, não sei se era Pica-Pau, outro desenho lá que começou. Tipo, como se alguma coisa muito espiritual quisesse que eu visse justamente Judas e Pedro, só. Aí, depois eu achei muito forte, porque aí que entrou o sinal. Por que um dia antes a gente falou, justamente um dia antes, gente, não demorou muito tempo. Fiquei muito tempo, às vezes pode acontecer, mas de um dia pro outro, falar sobre Judas e sobre Pedro. Justamente os dois discípulos que a gente tinha falado antes. Então foi aí que eu achei um sinal muito forte. Então, por quê? Porque como eu já sei da história que ela já me contou aqui, né? Mas vou perguntar pra ela, pra que você fique sabendo da própria boca dela aí. Quer dizer, então, que no desenho, você não deu tempo de ver os outros, porque geralmente esse desenho ele passa um personagem, depois vai pro comercial, depois vai estar outro personagem, mas você não viu nenhum personagem a não ser Pedro. O único que eu vi mesmo foi da história de Pedro, que mostra Jesus e Pedro, assim, saindo do barco. Ou seja, você ligou o desenho, já tá no finalzinho, tá mostrando só o Pedro e acabou o desenho. Acabou, não mostrou mais ninguém, gente. Então, por isso que eu achei muito forte, porque poderia muito bem mostrar todos os discípulos juntos, ou outro discípulo, ou então outra cena após aquela. Tipo, acabou esse desenho e começou outra história. Mas não, foi tipo justamente mostrar Pedro. Na hora eu até peguei o celular correndo pra tirar foto, e quando tirei foto, depois eu mostrei finalizando e acabou o desenho por completo, não mostrou mais nada. E na palavra também do domingo falou só sobre Judas. Só sobre Judas. Não falou mais nada. A palavra foi o resumo Judas. O resumo todo da palavra foi Judas. E costuma falar toda semana quando você assiste o programa online da Universal, o dia que você tá em casa, você assiste? Não. Costuma falar sobre Judas? Não costuma, gente. Eu nem me lembro qual foi a última vez que eu ouvi falar sobre Quer Judas. dizer que já tem tempo que você não ia falar sobre Judas. Já tem tempo. E aí só foi nós falar ali, aconteceu. Uhum. Você vê que forte, eu considero sinal forte. Você já Muito tinha falado forte. que é forte, né? Muito forte. Então, gente, se você tem sinais parecidos, você pode estar contando aí. Nós vamos encerrar o programa, mas nós voltamos, né, se Deus permitir, com outro programa entre sinais, continuando contando mais sinais aí pra você. É isso daí, gente. Fique com Deus. E até mais, se Deus permitir. E ganhei a salvação, salvação, salvação. E ganhei a salvação.